Bom, pessoal, nós vamos resolver agora o exercício B, 1B, u igual a 2x, né? Então, nós vamos calcular um gradiente dessa função escalar, ou seja, nós vamos gerar um vetor a partir de gradiente de u. Depois nós vamos fazer o exercício 2B, que seria calcular o divergente rotacional do vetor A, né, obtido por gradiente de u, certo? Então, a nossa função escalar agora é u igual a 2x. Né? U igual a 2x. Então, vamos lá. Então, seria o exercício 1B, né? U igual a 2x. Então, o gradiente de u vai ser parcial de u em relação a xi mais parcial de u em relação a yj mais parcial de u em relação a zk. Bom, não varia com y, então nosso gradiente fica por aí, né? Então o gradiente de u vai ser parcial de u em relação a x, vai dar 2, né? 2i. Né? Então aqui nós criamos um vetor A, né? AXI, certo? Né? Ou seja, 2i. Temos o vetor que é um campo, na verdade, uniforme, né? Que vale 2 independente dos valores de x e y. Né? Vamos estudar um pouquinho sobre a função. Essa função escalar u igual a 2x, como é que ela se comporta, certo? Fazer como a gente fez no exercício 1A. Né? Criar linhas com valores constantes da função. Superfícies, no caso 3D, e linhas, no caso 2D. Certo? Então, note, se eu escrever x igual a 1 aqui, u é igual a 2, né? Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Ó. Vou tentar fazer aqui um pouco antes de eu mostrar para vocês ali. Acho que vai ficar melhor. Olha só. Aqui eu tenho o valor de x e aqui em y. A função não varia com y, né? Varia só com x, certo? Então, para x, imagine que eu vou fazer uma função u constante, né? Fazer um u igual a 1. Então, sempre eu tento fazer assim, né? Um valor constante de u, imaginar quais os valores de x, né? Então, o x, na verdade, nesse caso aqui, x vai ser igual a 0,5, né? Então, eu posso imaginar o seguinte. Vamos supor que aqui o x vale a 1 e aqui o x vale a 2, né? Então, 0,5 aqui. Bom, para x igual a 0,5, né? X igual a 0,5, né? Qual o valor de y? Bom, qualquer valor de y, né? Então, na verdade, eu teria uma reta assim, ó. U igual a 1. Sempre que o x valer 0,5, ó, x 0,5 vezes 2 vai dar 1. Né? Vai dar 1. Então, o u vai valer 1 para x igual a 0,5y. Para qualquer valor de y, porque não varia com y, certo? Se eu for fazer agora uma outra função, um outro valor para u, né? U igual a 2. Bom, nesse caso, o x é igual a 1. Né? Vou usar uma outra cor aqui. Então, daria essa linha aqui, ó. U igual a 2. Né? Se eu for fazer agora um outro valor constante de U, opa, aqui não quer fazer, aqui, U igual a 3. Bom,
a função é 2x. Então, x igual a 3 dividido por 2, 1/2. Não é? O valor constante para um constante, né? Igual a 3. Aqui para um constante igual a 1. E aqui para um constante igual a 2, né? Nesse caso ali, x 1/2. X valendo 1/2. O U vai valer sempre 3. Bom, pelo conceito de gradiente que a gente já viu, quanto que seria o gradiente nesse caso, dessa função, né? Deixa eu ver a cor que eu vou usar aqui. Vamos usar o azul então, né? Note, o gradiente, ele sempre aponta, né? O gradiente de U sempre aponta na direção de U crescente. O gradiente seria para cá, certo? Quanto seria o gradiente, o módulo do gradiente? Note, a função, por exemplo, da linha verde para a linha vermelha. A função variou de 2 para 3, né? Então, meu ΔU é igual a 3, né? E a distância, essa distância daqui até aqui, quanto é que foi? Quanto é que é, né? A distância, ó, de 1 para 1,5, a distância é 0,5. Aqui a função foi de 2 para 3, então seria 3 menos 2, né? ΔU igual a 1. Ó, da linha vermelha para a linha verde, né? A função passou do valor 2 para o valor 3. Então, 3 menos 2, 1. Ela variou, então, a função variou de 1, uma unidade. E a distância entre essas duas linhas equipotenciais, né? Ou equivalores da função U, a distância é meio. Então, o módulo do gradiente de U vai ser a variação da função sobre a distância, né? Que vai dar 1 sobre meio, que vai dar 2, né? Que é o que a gente encontra aqui. Eu desenhei um pouco melhor aqui. Note que fazer o gradiente de U nesse caso aqui, a gente tem um vetor, né? Esse vetor aqui, gradiente de U, que eu estou dizendo que é A, então, né? Que é um vetor A. Ele vai ter esse comportamento aqui, né, pessoal? Ele é um vetor uniforme, vale sempre 2 para qualquer ponto do plano XY, certo? É um campo uniforme. A diferença do exercício 1 é que aquele campo uniforme ele era inclinado, né? E esse aqui é um campo uniforme paralelo aqui ao eixo X, né? Dá para perceber nesse caso também que esse campo não tem tendência de rotação. Esse campo aqui A igual a 2xi. Portanto, no exercício 2A, que ele pede para calcular o rotacional e o divergente, deve dar 0 os dois, né? Então aqui, ó, eu fiz o desenho um pouco melhor, né? No computador das equipotenciais da função U, como a gente viu ali agora, né? O gradiente de U, né? Sempre apontando para onde a função aumenta, né? O gradiente U, que na verdade é o meu vetor A, deu 2i. Né? Então, com essa função aí linear, né, eu consigo criar um campo uniforme, certo? Fazendo o gradiente desse escalar que é igual a U igual a 2x. Né? Eu desenhei depois o próprio vetor, né, A. Como a gente viu aqui, o vetor A é 2i. Eu desenhei ele daqui um campo uniforme, certo? Vale 2 em qualquer valor do plano XY. Qual é o divergente rotacional desse campo de vetores? Fica bem claro que é 0, né? Mas vamos calcular, né? Então, vamos calcular. Eu deixei aqui já pronto. Então, eu tenho o meu vetor A. Então, aqui seria o exercício 2B, né? Calcular o rotacional, divergente rotacional dos campos de vetores criados por gradiente do exercício 1, né? Então, o meu vetor A é simplesmente 2i, né? Então, o meu AX é igual a 2, né? Então, quanto é que é o divergente de A?
Parcial de AX em relação a X. Não varia com X. E nem tem a Y, né? Só tem a X. Dá zero. Quanto que é o rotacional de A? Parcial de AY, não tem AY. Então dá zero. Menos. Parcial de AX em relação a Y. Bom, não varia nem com X nem com Y. Então a parcial de AX em relação a Y é 2, né? Dá zero também. Então, claro, dá um campo uniforme. Como no exercício 1, não tem tendência de rotação nem de divergência. Certo, pessoal? O nosso campo de vetores criado por gradiente de U, né? Onde o U é 2x, como a gente viu aqui. Certo, pessoal? Obrigado.